sejam todos bem-vindos ao nosso quarto Unipodcast. Hoje falaremos sobre o termo de consentimento livre e esclarecido, o famoso TCLE, documento no qual é explicitado o consentimento livre e esclarecido do participante e ou do responsável legal, de uma forma escrita, devendo conter todas as informações necessárias em linguagem clara e objetiva, de fácil entendimento, para um mais completo esclarecimento sobre a pesquisa a qual se propõe participar. Esse é o assunto que nós iremos tratar aqui hoje no nosso podcast. Por isso, convidamos a doutora Lidiane Bernardon, que é advogada, especialista em direito médico e odontológico, em atuação na área de saúde suplementar, ANS, sócia do escritório MRB Advocacia Empresarial de Porto Alegre e atua como consultora jurídica de diversas operadoras do país. E o nosso vice-presidente da Uniodonto Goiânia e diretor administrativo, Dr. Fernando George, para um bate-papo sobre a temática, o uso do termo consentimento livre e esclarecido, TCLE. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Bem, então vamos começar com esse assunto aqui. Com certeza tem muito o que nós aprendermos hoje. Na abertura, doutora, falei o que é TCLE. Tem um conceito mais objetivo? Bom, o TCLE, ele garante ao paciente, né, o direito à informação. Né? Esse direito de informação, ele tem que ser prestado pelo profissional executante do tratamento. Então, né, nesse documento, ele tem que ser respeitado, além desse direito da informação, a autonomia e a vontade desse paciente. Tá? O objetivo dele é resguardar o profissional quanto à sua conduta ética, né, e de que esse direito à informação ele foi prestado ao paciente. Como que deve ser elaborado um TCLE? Bom, para o TCLE ter validade jurídica, ele precisa ser elaborado de uma forma individualizada e personalizada. Tá? Ele tem que abranger as características de saúde de cada um dos pacientes. Não adianta eu ter um modelo padrão e esse modelo padrão ele não vai servir para todos. Eu vou ter um esqueleto, né, vamos dizer assim, com algumas regras gerais, né, mas assim, terão que ter características específicas, tanto com os dados do paciente, quanto com os dados do tratamento que será realizado, para preenchimento do profissional na hora que ele for prestar essa informação para o paciente, tá? É também importante constar informações técnicas e científicas do tratamento que vai ser realizado. Doutor Fernando, como é que funciona isso lá na ponta? Só antes de responder essa pergunta, a fala da doutora Lidiane, o TCLE ele tem que conter não só as informações inerentes ao tratamento, mas os riscos que no caso, o paciente vai ser exposto. Quer dizer, não basta eu apenas descrever que ele vai receber uma lente de contato de porcelana. Ele tem que saber os riscos inerentes a esse tratamento. Então, nós temos os riscos, aquelas situações esperáveis, que vai acontecer. Todo mundo sabe que ele vai acontecer. Mas ele tem que ter ciência que aquilo vai acontecer. Por exemplo, eu vou fazer o paciente chega no consultório com a bochecha inchada e vou precisar fazer uma drenagem extraoral. Está cheio de pus e eu vou ter que fazer um corte na bochecha dele, porque vai ter que drenar extraoral. Ele não sabe que aquilo ali vai formar uma cicatriz? Ele sabe que vai formar uma cicatriz, mas o TCLE precisa conter essa informação. Os riscos esperados daquele procedimento. Por exemplo, eu vou fazer um tratamento de canal. É esperado que aquele dente, depois do procedimento, pode vir a doer? Sim. Pode vir a inchar? Sim. Um dente que foi aberto, está tratado e está com a medicação lá dentro, numa mastigação ele pode quebrar? E se quebrar, pode levar a perda do dente? Sim. É esperado. Inerente ao tratamento, mas para todos os pacientes isso é esperado. Então, precisa conter. E aqueles que é específico
devido à especificidade do quadro clínico que aquele paciente se encontra. Por exemplo, um paciente que ele é hipertenso, eu vou fazer aquele procedimento. Existe um risco maior de dar hemorragia? Sim. Então, ele tem que saber que aquele procedimento vai expor ele, pode expor ele a um risco maior de hemorragia. Ele é um paciente diabético, eu vou colocar um implante nele. Ele precisa saber que ele tem que estar com a diabetes controlada, não só o tempo da cirurgia, mas o tempo de cicatrização daquele implante. Porque se ele tiver bem estabilizado no momento da cirurgia e logo depois ele se desestabilizar, ele descompensar, ele pode perder aquele implante. Então, esse risco é específico para aquela situação. E isso precisa estar no TCLE. Por quê? Porque o TCLE ele só vai abarcar, se eu estiver errado, a doutora me corrige, para aquilo que está escrito ali. Então, veja bem, se você tem uma situação em que ele está sob risco daquele quadro que ele tem, você não informa o TCLE e aquilo acontece, o seu TCLE vai ser derrubado. E você pode vir a ser penalizado por falha no dever de informação. Você colheu o TCLE, ele assinou o TCLE, você apresentou ele no momento correto, a pessoa correta, no lugar correto, ele teve autonomia para poder selecionar, aceitou aqueles riscos, mas aquele especificamente não estava lá. E aí ele pode ser penalizado. Todos os profissionais, dentista, usam o TCLE? Eu sou capaz de afirmar que na nossa cooperativa de quase 500 cooperados, menos de 10% usa. A doutora que deve ter maior essa informação, que recebe esses casos no consultório. Eu sou capaz de afirmar que menos de 10% do nosso quadro de sócios não usam TCLE. Isso é porque a cooperativa ainda orienta, né? Então, os outros colegas que não estão na cooperativa, então a chance de utilizar pode ser que seja menor também. É importante a gente contribuir que o óbvio também precisa ser dito, né? Então, às vezes, é óbvio para mim como profissional, mas não é óbvio para o paciente que é leigo, né, naquele entendimento. Então, assim, quando o doutor Fernando fala que o tratamento, que a consequência ela é previsível, obviamente, às vezes não teve nenhuma falha técnica ali na conduta e no andamento daquele tratamento. Porém, eu não apresentei isso para o paciente, eu não apresentei o óbvio para ele. Obviamente que iria sangrar, obviamente que pudesse doer, obviamente que pudesse acontecer uma fratura, né? Mas esse óbvio também precisa ser dito. E outra questão também, o termo ele tem que ser desenvolvido e realizado para cada procedimento. Não adianta eu assinar um termo no momento que eu entro no consultório e depois eu fico lá, eu volto 2, 3, 4 vezes, eu vou fazendo tratamentos complementares e eu assinei um único termo. Esse documento ele tem que ser para cada tratamento que ele for realizar e cada procedimento. Cada tratamento, né? Eu digo assim, mesmo que, por exemplo, vamos usar o exemplo da endodontia, onde eu começo e eu ainda tenho fases para terminar. Eu assino no momento que eu iniciei esse tratamento e ali eu prevejo tudo que pode acontecer em cada uma dessas fases nesse único documento. Depois que eu encerrei esse tratamento, se eu vou iniciar outro, eu preciso de um outro termo, tá? E respondendo a tua pergunta da utilização pelos profissionais, realmente, assim, eu não sei se chega a 10%, como o Dr. Fernando Pode trouxe. correr o risco de ser menos. Com certeza, com certeza. Porque o que eu vejo na prática é justamente isso, né? O documento, ele realmente não é utilizado pelos profissionais, né? Eles sempre pensam que nunca vai dar problema, que pode nunca acontecer nada, né? Então, assim, que bom que não vai dar problema, que bom que pode não acontecer. Mas, de qualquer forma, eu vou me resguardar e vou ter o documento para caso houver algum questionamento, eu possa me defender. E aí o profissional, ele é penalizado? Caso haja alguma Nossa. intempérie ali, como é que esse dentista, esse profissional, ele se resguarda, visto que ele não tem um TCLE assinado pelo seu paciente? Nossa, esse que é o problema, né? Às vezes ele não, porque como eu falei, não teve uma falha na conduta dele. Porém, ele não tem o termo para comprovar, ele não tem o TCLE para comprovar que ele explicou que isso era previsível para o paciente. E aí é caso perdido, né? Eu já atuei, né, em diversos processos onde o dentista traz para mim, o profissional traz, mas eu expliquei, eu falei, eu disse.
Tá, e cadê a prova disso? Não tem, né? O documento ele não tem. E aí o juiz, né, ele é uma pessoa leiga que ele não tá entre as partes. Leiga, eu digo, leiga não, mas eu quero dizer que ele é uma pessoa neutra. Ele não conhece as partes e ele vai acreditar em provas. Então eu preciso provar aquilo que eu falei. Infelizmente eu preciso do documento. O dever de informar é tão sério que, inclusive, no TCLE, quando você faz um planejamento e monta o TCLE para aquele planejamento, tem que ter no TCLE as consequências do não tratamento. Uhum. Veja bem, é tão óbvio quando um paciente te procura, ele sabe que ele precisa tratar. E se as consequências dele não tratar, o que vai acontecer? Mas no TCLE, precisa ter a consequência do não tratamento. Porque é autonomia. Ele tem o direito de decidir fazer e, se fizer, o que ele está fazendo e os riscos de fazer. Mas ele também precisa ter a autonomia de decidir e não fazer e os riscos de não fazer. Caso alguns profissionais dê o TCLE para o paciente, provavelmente eu imagino que são folhas e folhas e o paciente não lê. Uhum. Né? Com certeza, porque os brasileiros têm esse hábito de não ler nada, assina. Mas e aí, responsabilidade é da secretária, é do dentista? Quem que tem que entregar esse documento para o paciente? Na verdade, o TCLE ele não pode ser composto por folhas e folhas, tá? Ele tem que ser um documento sucinto, claro, objetivo, né? E que descreva realmente a conduta que será seguida, os riscos, né? E toda a consequência que isso pode trazer, inclusive com a identificação do paciente, né? Então, assim, ele tem que ser um documento simples, porém, simples não quer dizer que ele seja superficial. Ele tem que trazer todos esses pontos, mas ser um documento de fácil leitura. De novo, né? Eu não posso assinar esse termo no momento que eu entro no consultório, a secretária me entrega o termo junto com a ficha de cadastro, por exemplo. Né? Eu junto com a minha anamnese. Porque muitas vezes a gente chega no consultório, a secretária passa a anamnese para eu dizer se eu tenho algum problema de saúde, né? Isso vai influenciar no meu tratamento depois lá na frente. O TSL não pode ser assinado naquele momento. Ele tem que ser assinado dentro do consultório pelo cirurgião dentista. Porque ali é onde ele vai esclarecer todo o tratamento que vai ser realizado, onde ele vai preencher no momento ali com o paciente, né? E depois o paciente vai assinar de que ele está ciente, que ele está autorizando ou não aquele tratamento. Mas essa assinatura, então, é antes ou depois do procedimento? Antes. Antes. Muito Antes. bem. Vamos lá, então, né? No TCLE, pode ser acrescidos os valores dos procedimentos e a forma de pagamento? Não, na verdade, para esses casos onde eu tenho que crescer valores, negociações administrativas, até mesmo regras de consulta, reconsulta, né? Por onde eu marco, qual é o prazo que eu tenho que voltar, isso não é para ser descrito no TSLE. O TSLE, como a gente já falou, ele vai resguardar o profissional na sua conduta técnica e vai resguardar o dever de informar o paciente. Esses tipos de negociações, assim, essas regras, elas têm que estar descritas num contrato de prestação de serviços. Então, assim, eu firmo um contrato com o meu cliente, né? E ali eu digo todas as formas de pagamento, os valores, né? É muito comum na orto, por exemplo, que eu preciso da compreensão eu preciso da compreensão não, eu preciso da contribuição do meu paciente para que o tratamento venha a ser melhor sucedido. Então, ali eu tenho que descrever todas as regras, nesse contrato eu preciso descrever todas as regras, que ele precisa voltar de tanto em tanto tempo, que ele tem que cuidar com a manutenção, que ele precisa fazer a higiene necessária, que vai ser pago um valor X pelo aparelho e mais tanto um valor Y pela manutenção. Eu escrevo tudo isso no meu contrato de prestação de serviço e não no TCLE. Então, a gente tem que trabalhar com 2 documentos em consultório, tá? Ou um contrato. Aí, se eu não, por exemplo, eu só atendo plano, não faço extra plano, não faço particular, eu não tenho um contrato de prestação de serviço, mas eu, pelo menos, então, eu tenho um comunicado, um termo que eu entrego pro paciente, para ele assinar, dizendo que ele está ciente das regras do consultório, das regras de reconsulta, né? Eu não coloco isso num documento técnico como um TCLE. Ótimo. Então, para você, profissional, cirurgião dentista que não sabe ou não aplica, né, não faz o uso do TCLE, presta atenção agora nessas dicas aqui de ouro da doutora.
Quais são os requisitos básicos na construção de um TSLE? Bom, então a gente precisa que ele conste os dados do paciente, né, a descrição sucinta, clara e objetiva do tratamento, suas indicações, suas justificativas, objetivos esperados com esse tratamento, as vantagens, desvantagens, contraindicações, os riscos, os efeitos colaterais, as complicações, possíveis desconfortos, a duração, o método do tratamento que vai ser utilizado e principalmente também as consequências quanto à não realização do tratamento que foi indicado. Entendi. Então, existe um TCL recomendado. Sim. Entendi. E o TCLE pode ser revogado ou algum um período para que isso aconteça? Na verdade, o TCLL tem que ser fornecido antes do tratamento, né? Então, assim, naquela conversa, antes de que se inicie o tratamento e antes que é no momento que eu expresso a minha vontade em realizá-lo. Naquele momento eu estou consentindo. Depois que o tratamento foi realizado, eu não tenho como revogar aquela autorização que eu forneci. Então, assim, o TCL ele pode ser revogado? Pode, desde que seja antes do tratamento, Ou no tá? meio também é Isso, possível. Não pode esperar é a conclusão do tratamento. exatamente. Na verdade, é bom entender o seguinte, para aqueles que estiverem nos vendo, ouvindo, entender o conceito do TCLE. O TCLE, ele foi preconizado, essas discussões, elas começaram a acontecer depois da Segunda Guerra Mundial, em que todos aqueles experimentos dos nazistas fizeram pesquisas, tem aí nas redes sociais, na internet, vídeo daqueles métodos alemães, eles faziam um buraco no gelo, colocavam uma pessoa lá e ficava contabilizando quanto tempo aquela pessoa ia conseguir, tempo de analgesia que o gelo que ia provocar na pele, as pessoas eram cortadas vivas, tudo isso. Então, depois da Segunda Guerra, houve, então, várias convenções que aí estruturaram esse documento para que as pesquisas científicas elas tivessem algum ordenamento, para que aqueles crimes de guerra que acontecessem em função da busca da evolução da ciência, tudo se é permitido num período de guerra, esses erros não viessem a acontecer novamente. Então, o TCLE, quando ele foi idealizado, ele foi para isso. Aí, a partir do momento que se aplica o TCLE para as pesquisas científicas, também para as práticas clínicas. Então, esse é o objetivo, é dar ciência a tudo que você vai fazer, tudo aquilo que você vai pôr, que você vai apresentar e vai fornecer para o seu paciente. É simples assim. Ninguém compra um medicamento e fala, não quero levar a bula. O que está na bula nada mais é do que um TCLE. Só que não pega assinatura, porque está tudo lá. A indicação, o modo de usar, efeitos colaterais, interações medicamentosas, tudo está escrito lá. Tá, mas quem lê bula não toma remédio. Mas você precisa Ciente, né? estar ciente. Então, esse é o objetivo. O objetivo do documento é respeitar a autonomia do paciente. Ótimo. A questão da bula é bem interessante, né? Porque todo mundo fala, né? Ninguém lê a bula, mas a informação tá ali Tá ali. disponível, né? Se eu Exatamente. não leio, é por uma opção minha. Mas eles colocam ali, a indústria farmacêutica coloca tudo que pode e que não pode acontecer na vida, né? Com tomando aquele medicamento. A informação tá ali. E eu tenho a minha autonomia, a minha vontade de decidir se eu vou tomar ou não. A diferença da bula para o TCLE é que na bula você tem os direitos. O TCLE, o profissional não pode dar, ele não tem esse direito de simplesmente colocar o documento e deixar a secretária Uhum. passar para o paciente, porque ele precisa. Quem é que tem que dar as informações? É não tem a esclarecido, técnica, né? é esclarecido. Quem tem que esclarecer sobre esse documento é o profissional, seja médico, seja dentista. Quando que isso que local que ele vai fazer isso? Você vai coagir ele a ler naquele momento e autorizar naquele momento? Não precisa de ter um tempo para que ele possa entender, para que ele possa interiorizar aquelas informações e depois ele pedir esclarecimentos. Você vai dar um TCLE para ele, sabendo que aquele momento você olha para o paciente, ele está alterado, ele está alcoolizado, você percebe que ele tomou uma medicação e ele está sonolento. É esse momento que você tem que apresentar um TCLE
Não é esse momento que... Porque termo de consentimento livre, ele tem liberdade para decidir. Liberdade de escolha. Esclarecido, ele não tem dúvida antes de te entregar o documento. É muito simples. Simples, mas muitos não usam, né? Sim. E o TCLE pode... existe diferença entre o TCLE e a aprovação de tratamento? Na verdade, eles parecem ser a mesmo documento, né? Porque, querendo ou não, a partir do momento que eu assino um TCLE, eu estou consentindo com a autorização daquele tratamento, né? Mas eu posso desenvolver um documento específico para a autorização de tratamento e um termo de consentimento livre esclarecido específico para a realização, né? Um eu autorizo e o outro eu esclareço sobre as técnicas do procedimento, né? Eu estou dando ciência e depois eu estou autorizando. Mas a gente consegue elaborar um único documento que a gente junta tudo. Eu declaro que eu estou ciente e que eu autorizo a realização desse tratamento. Ótimo. No caso de recusa terapêutica do paciente, como que o profissional deve proceder? Quando ele discorda, né, da realização de um tratamento. Isso pode acontecer também, né? E aí é muito importante que a gente tenha um documento para isso também. Aí parece que a gente está aqui só trazendo documentos, burocratizando, né, o dia a dia do profissional lá do cirurgião dentista, mas não é esse o objetivo, é trazer segurança para ele. Ele vai ter o documento, ele vai usar quando necessário, né? Então, assim, a gente precisa, sim, desenvolver um documento onde o paciente expressa que ele foi esclarecido, né, da indicação da realização desse tratamento pelo profissional X no dia tal, e que ele, pelos motivos XXXY, que a gente pode deixar um campo no termo para ser esclarecido, ele opta pela não realização. E que ele está ciente de que a não realização, qual é a consequência que isso pode trazer para ele no futuro. Né? Então, assim, a gente desenvolve também um único documento, dados do paciente, onde o profissional tem a oportunidade de esclarecer ali por que ele está indicando aquele tratamento, deixa também um campo em branco para o paciente descrever por que ele está recusando, né? E que ele está ciente das consequências. E ainda a gente acrescenta nesse documento de que ele está isentando o profissional de qualquer responsabilidade que possa vir a acontecer diante da recusa daquele tratamento que foi indicado. Tá? Legal. Eu vejo muito isso acontecer quando o paciente discorda daqui a pouco de valores, por exemplo. Né? Eu vou procurar outro para fazer. Bom, então tá. Então só assina aqui e a gente coloca ali que o motivo é por valor e que você está ciente que isso pode vir te trazer um problema futuro. Entendi. E, doutor Fernando, já aconteceu, ou o senhor, com o senhor ou colegas, em que no momento da apresentação do TCLE, o paciente recusou e ali já terminou o atendimento? Já. Como é que foi lidar com isso? Exatamente, foi por questão de valores. E aí fiz exatamente o que a doutora disse. O que a gente tem que entender quando isso acontece, às vezes, não foi meu caso. O meu caso foi porque ela esperava que haveria cobertura, né? Ela chegou no meu consultório como paciente, ela não falou que era que tinha plano de saúde. E é odontológico, e aí era uma indicação. Eu tenho como prática, até mesmo para assim, valorizar as minhas indicações. Quando eu recebo algum paciente indicado, eu não cobro consulta. Isso é uma opção que eu tenho. Então ela veio, eu fiz todo um planejamento, apresentei. E aí, quando eu fui apresentar o procedimento, aí que ela apresentou que tinha o plano de saúde. E aí, nesse momento, eu falei que não tinha cobertura. Aí eu acho que ela desconfiou, porque a gente não tinha tido a oportunidade ainda Ela não me conhecia. Uhum. Eu não conhecia, ela não me conhecia. E eu acho que aí eu dou o direito para ela, óbvio. E eu falei, não tem cobertura, eu tinha feito as opções. E aí não, então eu vou procurar outro profissional. E eu fiz exatamente isso que a doutora falou. Uma coisa sucinta, rápida. Eu, Fernanda, declaro que apresentei as opções de tratamento A, B, C, porém, por razões pessoais, por razões de foro íntimo, a paciente declina de todas as alternativas. Então, ela está ciente de que o não tratamento pode levar ela a piorar o seu quadro.
nesse caso, aí eu citei o caso específico, ela pegou, assinou e tudo tranquilo. Agora eu queria contribuir também a situação, a devida informação, a dica. O TCLE, ele não pode ser apresentado com o intuito de forçar o paciente a aprovar um procedimento que eu queira, que é mais rentável para o meu paciente. O TCLE não pode ser coagido. Quando o paciente chega no consultório e fala, mas um profissional coage o outro? Sim. Dependendo da forma que ele é apresentado, você está fazendo uma forçação de barra. Você pode estar gerando, de repente, um sentimento no paciente de... sumiu o termo. Agora, meu Deus. Constrangimento. Uhum. Então, você não pode constrangê-lo. Você não pode induzi-lo a tomar decisão por um ou por outro. E você não pode apresentar uma única opção de tratamento. Isso até fere o Código de Defesa do Consumidor. Sim. Se o paciente tem 3 opções, você tem dever, você tem obrigação legal e obrigação moral de apresentar todas as opções para ele. Porque senão você está tirando dele a autonomia dele decidir por qualquer que seja a opção. Mesmo que aquela opção não seja a melhor, ou não seja até mesmo apropriada. Se a opção que ele quer não é apropriada, você tem o seu direito de consciência a não fazer. Nós temos que lembrar que nós, cirurgiões dentistas, nós somos profissionais liberais. O profissional liberal é aquele que tem autonomia de escolher o caminho que ele vai percorrer para devolver a condição ou reabilitar aquele paciente que tem aquela patologia. Você pode recusar, mas nunca tentar manipular o TCLE dele. Porque isso aí, advogado, especialista, derruba na maior tranquilidade. Essa dica que eu queria dar. E que dica valiosa, hein? Bem, o profissional pode alegar que não consegue fazer o TCLE em todos os procedimentos. Essa justificativa é aceita no judiciário? Como que podemos orientá-lo, nosso profissional, referente a esse caso? Não, ele não pode alegar que ele não consegue fazer um TCLE, tá? Por quê? Porque esse documento ele deve obrigatoriamente ser utilizado por todos os outros profissionais, né? Em consultório. Então, assim, a gente não pode alegar o desconhecimento da legislação, né? Desconhecimento da lei. Isso para qualquer área, né? Então, assim, todo profissional ele tem que elaborar sim esse documento, né? Caso ele não elabore e venha sofrer algum processo ético ou algum processo judicial por erro odontológico, a consequência da não elaboração de documentos com certeza vai ser uma condenação, né? E o fato dele alegar que ele desconhecia como fazer um documento não adianta, né? Não vai vingar. E aí o paciente vai muitas vezes aquilo que a gente falou, mesmo que não tenha uma falha na condução, na conduta daquele tratamento, pode vir sim a ser considerado como uma falha por conta de não ter o documento adequado e não ter dado não ter prestado o dever de informar para o paciente. Eu acho que essa sensação, essa falsa sensação que o profissional da odontologia tem de que ele só vai ser penalizado no caso de erro, é que desestimula o documento. Uhum. Porque eu já vi vários falarem, não, mas eu não errei. Não vai dar nada. Não vai dar nada. O fato de você não ter errado não justifica. Isso é o mínimo, É o né? mínimo, é o mínimo. É o mínimo Quer que se dizer, espera, né? porque Sim. é dever. Você tem o dever de não errar, mas você tem dever de informar. Então, se tem algo que tem vasta jurisprudência, é condenação de médico e de dentista por falha no dever de informar. Simples assim. Então, você prepara. Você pode não ter errado. Se você for acionado e você não tem esse documento que resguarda o dever de informar, é pesado. E o paciente, ele pode cobrar isso do profissional?
deve, né? O paciente deve cobrar. Doutor, e o meu TCLE, né? Ah, algumas vezes, né, eu já consultei e o profissional, só assina aqui para mim. Eu disse, mas o que que é isso, doutora? Não, não só assina, porque senão eu não recebo, né? Mas que documento é esse, né? Ele não tem o conhecimento. Eu disse, não, então eu vou lhe explicar, doutor. Esse é um termo de consentimento livre, esclarecido, né? Onde o senhor tem que me prestar os esclarecimentos sobre o tratamento que a gente vai ser submetido. Mas eu já lhe falei tudo isso. Eu disse, sim. Então agora o senhor escreve, né? Para Documenta, né? complementar tudo que está escrito. Olha aí. E agora essa pergunta aqui, com certeza, todo mundo quer a resposta. Em caso de procedimento estético, eu tenho que colocar as especificações do resultado esperado? Tipo, né? Eu vou lá no dentista fazer um botox. Eu espero que eu saia com 10 anos a menos. E aí? Na verdade, o procedimento estético, ele tá muito em alta, né, da odontologia, e a gente tem que ter muito cuidado com esse resultado esperado, né, com a expectativa que se cria no paciente com esse resultado esperado. Então, assim, ele também, né, o procedimento estético, ele também precisa de um TCLE específico para aquele tratamento, também deve ser descritos todas as etapas do tratamento, quais são as consequências daquele tratamento, e não prometer resultado, pessoal. Cuidem com isso, né? Porque a partir do momento que eu prometo resultado, eu assumo a obrigação de deixar aquela pessoa do jeito que ela espera, né? E hoje a nossa obrigação ela não é de fim, né? A obrigação do profissional ela é de meio. E existem vários fatores que podem acontecer no meio do caminho até eu conseguir aquele resultado desejado, né? Tem fatores biológicos, por exemplo, que podem influenciar nisso, né? Então, assim, cuidem ao prometer esse resultado. No entanto, é bem importante eu trazer também que não basta que o paciente demonstre insatisfação com aquele tratamento para dizer que o tratamento foi mal feito, né? Não é ele demonstrando que ele que ele não gostou. É preciso que esse resultado que ele teve fuja de uma margem de previsibilidade, né? Então, assim, eu tenho que dizer para ele como que ele vai ficar. Por exemplo, não vou mais enrugar a testa, mas eu não vou ficar com a testa da Gisele Bündchen, tá? Então, cuidado com essa expectativa. Mas também no judiciário a gente consegue discutir muito isso. O que que é um insucesso e o que que é uma insatisfação do paciente. Doutor, e como é que é lá na ponta? Sobre os resultados esperados? O paciente chega querendo se tornar Gisele Bündchen, né? Eu quero ficar com a boca da esse, tal esse, influencer. esse é o grande problema, né? Eu acho que a minha especialidade é prótese, né? Então, a prótese, ela não tem, não, ela é meio, não é? Então, ela não tem o dever do resultado. Mas a gente encontra, sim, pacientes que querem ter uma arcada dentária em que haja integração da cor, da forma, da margem da gengiva, e você vê paciente que tem retrações de gengiva, dentes maiores do que outros, porque a gengiva subiu ou desceu, e assim, quase que impossível de conseguir. O fato é que o colega tem que entender que a obrigação, quando é uma obrigação de meio, no caso específico da minha especialidade, cabe ao profissional, ao paciente, provar que o que eu fiz está errado. Né, doutor? Isso. E agora, na obrigação de resultado, o ônus da prova é de quem fez que aquilo que ele fez está certo. Então, basicamente é isso. Mas basicamente, assim, aí juridicamente esse é o problema. Porque você fica ligado, minha preocupação, a minha atividade é de resultado, e você lembra, não, eu vou ter que entregar aquilo. Beleza, só que se você não entregar, você vai ter que provar que aquilo ali tá certo. E aí é o grande calcanhar de Aquiles dessa situação. Muito bem, vamos caminhando. Os profissionais têm o hábito de utilizar muitos termos técnicos do TCLE, não padrão, né? Há necessidade de uma adequação de fala
né, no termo em si, visto que o cliente tem que assinar? A senhora já até falou um pouquinho sobre isso. Sim, por exemplo, profissionais especialistas naquela área, né? Eu já deixo o meu TSLE todo pronto ali com o conceito, né? Eu busco doutrina, eu busco embasamento técnico para colocar bem bonito no meu termo, né? Mas quando a pessoa lê, ela não entende nada do que ela está lendo. Então, na verdade, a ideia é que o termo ele seja o mais transparente possível, tá? Ele tem que ser redigido com linguagem simples e acessível, de que todas as pessoas tenham conhecimento e entendam aquilo que elas estão lendo. Uma outra dica também que eu dou é que o termo ele sempre seja redigido, tanto o termo quanto o contrato, caso a gente vá fazer um contrato, né, na clínica, fonte tamanho 12. A fonte tamanho 12 é a fonte padrão para contratos e documentos de adesão. Então, sempre quando eu vou aderir a algum contrato, esse contrato ele deveria estar com a fonte tamanho 12, de acordo com o CDC. Então, assim, a gente sempre recomenda que o TSLE também esteja redigido de forma clara, simples, objetiva, com os dados do paciente, de forma personalizada e com fonte tamanho 12. Ótimo. E quais as consequências de um TSL mal feito, tanto para o paciente quanto para o profissional? Bom, na verdade, as consequências, né, de um TSLE mal feito é uma possível condenação na esfera civil, né, ou até mesmo criminal em alguns casos, mas assim, é uma condenação judicial. A gente pode ver, a gente falou aqui também de vastas decisões de jurisprudências, e não é só aqui no estado de Goiás, é em todo o Brasil. Vastas decisões em que o profissional perde a ação por não comprovar o direito de informar. E aí, às vezes, um tratamento que custava R$ 1.000, às vezes tu vai pagar R$ 20.000 lá na frente. Né, um tratamento que era uma coisa simples, era só ter dado o documento para a pessoa assinar, ou daqui a pouco ter feito o esclarecimento do que aquilo que aconteceu poderia, é previsível, poderia sim ter acontecido, e aquilo ali não é insucesso no tratamento, né, que tinha esse risco. E a gente vê muito, assim, quando chega na esfera jurídica, quando chega no judiciário, o que era assim fica muito grande. A nossa, se é que eu posso dizer, aqui em Goiás, a sorte que nós temos, quando eu falo sorte, nós profissionais da saúde, né? É que as condenações que acontecem aqui, meramente pelo dever de informar, é pequena. A média de condenação aqui do estado de Goiás, acho que é de 5 a 8 mil. Não. Porque é o simples dever de informar. Não estou dizendo erro. Eu não estou dizendo que teve, que vai haver, como é que é, doutor? Dano moral, dever de informar. Não. Sim, pelo simples dever de informar, eu estou falando que eu estou fazendo curso de especialização em direito médico e odontológico também. Direito médico é 16 módulos e direito odontológico só um. Então, o cidadão tem que ralar para chegar no direito médico. No final do curso que eu vou estudar o direito odontológico, né? Mas é pequena. A nossa sorte é que se for simplesmente pelo dever de informar, vamos supor que fica 5, 6 mil. Então, acaba não sendo convidativo. Porque ele vai pagar ali os honorários advocatícios, né? Porque, né? E aí vai ter a sentença. Mas aí a sentença, quando acontecer, se acontecer, vai igualar os honorários, o advogado vai ganhar a sucumbência, acaba que o advogado vai levar tudo e ele vai ficar no 0 a 0. A nossa sorte aqui, não sei como é que é a realidade lá no seu estado, mas aqui para nós, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a nossa sorte é que é baixo, porque se não, acho que pegava. Lá eu consigo acompanhar as condenações com valor um pouco mais elevado, assim, o pessoal é bem mais criterioso, assim, com essa análise. E se discute muito a questão da expectativa, né, da consequência naquele tratamento. Se aquilo é normal, aquele durante, né, aquela previsibilidade do que poderia ter acontecido. Eu não sabia que isso poderia ter acontecido. E aí se acresce muito nesse sentido. Além do dever de informar, se discute muito a questão do erro em si, né? E se aquilo ali que aconteceu é um erro ou se é uma consequência previsível.
E aí se acresce um valor ali em cima, pelo dever de informar sobre a consequência. Interessante. E qual que é a responsabilidade civil do profissional, no caso de cooperativas, né, no nosso caso de Uniodonto, acerca desses atendimentos realizados a pacientes da Uniodonto? Tá. O profissional cooperado da Uniodonto, né, ele responde de forma direta pelos atendimentos que ele realiza nos pacientes, mesmo que esses pacientes venham através da Uniodonto, né? Então, assim, ele é o responsável direto pelo aquele atendimento. Então, quem tem que prestar a informação e elaborar um termo de consentimento livre e esclarecido é o profissional cirurgião dentista que vai atender dentro do seu consultório, né? Embora a Uniodonto esteja fazendo toda essa campanha, né, esteja disponibilizando documentação daqui a pouco que é indicado, que é recomendado, esse documento ele é de responsabilidade do cirurgião dentista lá no consultório dele, né? E caso ele venha a ser condenado, né, a um processo judicial ou até mesmo um processo ético, ele vai responder de forma direta por aquele tratamento que ele indicou. O que é interessante a gente trazer, assim, no caso de uma condenação, de uma discussão judicial, né? Sempre a responsabilidade do profissional dentista, ela é subjetiva. Então, a gente sempre vai precisar comprovar a culpa. Quem vai ter que comprovar a culpa, na verdade, é o paciente, né? Ele vai ter que alegar e o profissional dentista vai ter que dizer, olha, eu não tenho culpa com relação a isso, não teve falha técnica e eu prestei todas as informações para o meu paciente sobre isso. Entendi. E agora, inclusive, a gente vai entrar até numa pergunta que foi tema do nosso terceiro podcast, que é de redes sociais, o famoso antes e depois. Então, falando nessas possíveis condenações éticas, qual que é a orientação, né, jurídica para publicação nas redes sociais de procedimentos de antes e depois de pacientes? É necessário conter essa autorização no TCLE? Ser mais preciso no termo assim do uso da imagem, por exemplo? Sim, né? Na verdade, qual é a indicação? É que todo profissional da odontologia estude, né, a resolução 196 do CFO, porque a resolução 196, ela traz uma possibilidade de divulgação da imagem em algumas publicações em redes sociais, né, o que antes era vedado. Então, quando ele traz essa possibilidade, ele também traz algumas considerações e alguns requisitos que devem ser atendidos nessas publicações, nessas postagens, né? Então, por isso que uma delas é a assinatura de um termo de autorização para uso de imagem. Então, eu forneço um termo de autorização para o uso da minha imagem e também um termo, né, que pode ser tudo junto, mas um termo de autorização para a utilização dessa imagem nas redes sociais. Independente se eu pego a face inteira ou se eu pego parcial. Sim, a indicação é que a gente sempre pegue a autorização do paciente para a utilização, para a divulgação daquele tratamento. Na verdade, assim, a gente fica muito ligado da não identificação, né? Mas o paciente, mesmo não sendo identificado, ele não é que ele pode, ele tem o direito de não querer mostrar que eu acabei de colocar uma coroa metálica na boca dele. Que é a coisa mais feia que existe na odontologia. Ela é horrível, mas ela tem função. Ela cumpre a função. Mas ele tem o direito de não querer mostrar o dente. Ah, mas não vai identificar, não interessa, o corpo é dele. A autonomia é dele. O direito de imagem é dele. Então, se ele não quer, a gente tem que respeitar. Então, assim, mesmo não identificando, mesmo sendo só dente, mesmo você ter a última tecnologia de se focar o terceiro molar inferior, se ele precisa de assinar consentimento, senão... E aí é o seguinte, se ele, numa publicação, ele identificar que aquele dente é dele, aí é o problema. Ele identificou. É meu. E ele tem como identificar? Tem. Ele tem como identificar. E aí é o problema, o uso indevido de imagem. Né, doutora? Exatamente. É. Exatamente. E aí, os escritórios de advocacia nadam de braçada. Na verdade, é isso, né? O profissional, ele tem que respeitar a vontade do paciente, né? Então, assim, eu preciso sempre ter esse cuidado, né? Do que eu vou
divulgar. E se tem a conscientização do meu paciente para isso. Ou seja, resumindo, né? O respeito Exatamente. com o paciente. Isso aí. E o prazo para arquivar esses milhões de TCLE é o mesmo que outros documentos? Sim, o TCLL faz parte do prontuário do paciente, tá? Então, ele tem que ser arquivado juntamente com o prontuário do paciente. Se eu tenho um prontuário digital, eu posso digitalizar o documento e posso colocar lá dentro, né? Aí eu recebo muita pergunta, né? Mas a assinatura, o documento digital é a mesma coisa que o documento físico, né? Na verdade, ele tem a mesma validade jurídica. A diferença é que o documento físico é o documento que foi assinado a punho do paciente. Ele vai ser questionado numa eventual discussão de que o paciente diga que não assinou. Aí eu não vou ter o documento físico para dizer que não, tu assinou. E aí faz uma perícia, né, da assinatura e aí consegue ver se realmente aquela assinatura é do paciente. Então, assim, claro que o correto seria o documento em papel assinado pelo paciente. Mas hoje em dia isso é cada vez mais raro, né? A gente nem tem onde guardar esses papéis. Então, assim, o documento digitalizado, ele também pode ser considerado. Ele só tem o risco de, numa alegação de que a pessoa não assinou, a gente não consiga fazer uma prova pericial de que aquela assinatura realmente corresponde ao paciente. Então, ele também tem que ser guardado por 20 anos, juntamente com o prontuário do paciente, a contar do último atendimento. É muito tempo, né? É muito tempo. E o TCLE pode ser em arquivo digital, a senhora já falou, né? E assim, a gente tem que pensar também na tecnologia a nosso favor. E se o dentista, né, o profissional, disponibiliza um tablet, por exemplo, com a canetinha, tem o mesmo valor. Sim, com certeza. Na verdade, sim, né? A gente pode tentar adaptar o documento para outras formas de comunicação com o paciente, né? Então, assim, eu posso ter, por exemplo, eu posso descrever o termo de consentimento livre esclarecido e eu pegar um ok do meu paciente pelo WhatsApp. Não é o ideal? Não é, mas pelo menos eu tenho um aceite dele como prova, né? As clínicas utilizam, clínicas médicas utilizam muito isso no dia a dia. Daqui a pouco eles precisam fazer um procedimento de urgência ali no paciente, aí chamar a família para assinar um termo de consentimento ali. Não, eles pedem uma autorização direto pelo WhatsApp. E aí, quando a família volta, depois a gente explica, diz como que foi feito, quais são os riscos, aí ele assina o documento. Mas assim, do que não ter nada, o documento enviado de forma digital, o documento digital já serve como prova de que tem o aceite, né? O importante é ter o aceite do paciente. Então, apenas o WhatsApp, nesse exemplo que a senhora citou, ele me Não é o segura, ideal. não é o ideal. Não é o ideal, mas enquanto a gente não tiver nada, a gente pode utilizar ele. Ok, muito bem. Então, caminhando agora para a nossa última pergunta, né? Nós temos um quadro aqui, senhores, do Unipodcast, que é o hashtag Fica a Dica. E aí, nesse quadro, a gente pede que cada um dos senhores nos forneça uma dica de ouro. Qual seria? Bom, a dica de ouro hoje nada mais poderia ser importante do que a gente orientar a utilização dos termos de consentimento livre esclarecido, tá? Os documentos, eles devem ser preenchidos por cada um dos profissionais dentro dos seus consultórios, respeitando os dados do paciente, as informações de tratamento, a autonomia de vontade desse paciente, que vocês guardem esse documento juntamente com o prontuário do paciente, né? Esse documento, vocês não imaginam a validade, né? A preciosidade que ele é frente a uma discussão judicial que eventualmente, supostamente, um dia possa vir a ocorrer, né? Então, assim, que não ocorra, mas que o documento ele seja realmente, que ele seja de valia, né? E que ele seja utilizado pelos senhores nos consultórios. Eu venho aqui, né, como advogada, eu trabalho muito na prevenção, né, dos clientes, assim, eu atendo clínicas, e profissionais autônomos também, mas, assim, principalmente eu trabalho com a prevenção e não existe documento melhor do que um termo de consentimento livre esclarecido apresentado para o paciente e assinado pelo paciente. Uma outra coisa que eu acho que a gente não falou é se o paciente não assina
termo de consentimento livre esclarecido, né? Como que o profissional comprova que ele realmente forneceu essa informação? Nesse caso, a orientação é que ele pegue a assinatura de 2 testemunhas. Ele elabora o documento, ele coloca que o paciente se recusou a assinar e, nesse momento, ele pega a assinatura de 2 testemunhas. Quem são essas testemunhas? Podem ser a secretária da clínica, né? Quem estiver ali no momento que possa atestar de que aquilo realmente aconteceu. Tá bem? Mas mesmo a secretária, porque seria do interesse do profissional. Então, o jurídico não restringe. Não, porque é a pessoa que pode assinar que aquilo realmente aconteceu, né? Por mais que ela não tenha presenciado, né? Mas ele precisaria dessas 2 testemunhas para dar uma validade maior para esse documento, já que ele não tem a assinatura do paciente. Ele assina e busca a assinatura das testemunhas. O ideal também poderia ser um familiar que estivesse acompanhando, né? Algum outro paciente que possa estar na clínica, outra pessoa que possa assinar como testemunha. Entendi. Doutor Fernando, a sua... Na verdade, essa é uma situação bem difícil. A gente De deixou não, a essa eu acho resposta que mais polêmica para o essa que final. essa é a que eu acho que é mais pesada. E eu, particularmente, se eu ainda não executei o procedimento e o paciente se recusa a assinar o TCLE, eu não avanço. Eu falo, então nós vamos marcar outra sessão, você leva o documento para casa, o documento é seu. Aliás, é uma situação porque o TCLE ele tem que ser em 2 vias. Uma via fica com Sim. você, outra via vai para o paciente. Vai para casa, pensa. Se amanhã, se você tiver disponibilidade, a gente marca. Se eu não tiver agenda, a gente marca para a semana que vem. A gente tem uma nova conversa. Isso aí pode ser a minha dica, né? Sim. A gente marca uma nova conversa, mas sem a minha conduta. Se eu apresento o TCLE e ele recusa assinar, eu tenho um dever de consciência. Eu posso ter, aliás, eu tenho, como profissional da saúde e odontologia, o direito de consciência. E tendo o dever de consciência, eu não sendo o único profissional de Goiânia, tem Goiânia, junto comigo, deve ter quase que mais uns 8, 9 mil dentistas, e não vou poder ser acusado de omissão de socorro. É um procedimento, né? Um procedimento eletivo. Sim. Então, eu não avanço, não. Porque eu acho que faz desnecessário. Mas parece que tem uma situação aqui em que nós vamos ter esses documentos para daqui a um certo tempo, né? Para poder ofertar para os nossos cooperados. Calma aí que é a nossa dica a de dica ouro, de hein? hoje? Então não vou avançar, não, vai. Segura aí. A minha dica já dei. Já Vai foi. lá. Bem, então, senhores, em nome da Uniodonto Goiânia, agradecemos a presença de todos vocês por essa troca de conhecimento e aprendizado de hoje. O objetivo desse podcast é deixar claro a importância do uso do TCLE pelos profissionais e dos deveres do cirurgião dentista, profissionais técnicos e auxiliares que devem seguir essa boa prática dentro das suas atividades odontológicas. E a Uniodonto Goiânia irá disponibilizar aos nossos cooperados, via Portal do Cooperado, em nosso site, alguns modelos do TCLE para vocês utilizarem. E lembre-se, a Uniodonto cuida dos nossos sorrisos. Afinal, o nosso sorriso é único. Obrigado por estar compartilhando com vocês. Obrigado, pessoal. Obrigada, Uniodonto. Obrigada pelo convite. E qualquer dúvida, a gente está à disposição.